Olá, pessoal do terceiro ano. E aí, animados para o final, para a reta final? Já curtimos as férias, né? Vamos lá, vamos com tudo. Hoje nós vamos dar início ao nosso estudo sobre colocação pronominal. O que vem a ser a colocação pronominal? Existem os pronomes pessoais e pronomes oblíquos, e eles vão ter um trânsito dentro da frase, tá? Pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo. Eles vão transitar nas orações. E esse trânsito, para esse trânsito, existem regras. Então, eu quero que vocês observem comigo aqui essas três frases que eu deixei no quadro para vocês verem. Liga-me assim que chegar, não nos falou sobre o fato, dar-te-ia meu coração. Deixa eu colocar um ponto de exclamação aqui. Perceba que temos três frases, três pronomes aqui em cada uma delas. Esses pronomes estão desta forma porque existem uma regra, uma não, né? Aqui no caso três, existem regras que fazem com que esse me fique aqui depois do verbo, esse nos fique antes do verbo e esse te fique no verbo, entre o verbo, dentro do verbo. Esqueci de falar uma coisa importantíssima. Esse trânsito do pronome dentro da oração, ele vai acontecer antes do verbo, depois do verbo e no meio do verbo. Antes, depois do verbo, depois pronome, chama-se ênclise. Verbo antes o pronome, próclise, chama-se próclise. Quando o pronome vem antes do verbo e quando o pronome está dentro do verbo, chama-se mesóclise. Então, nós vamos estudar a ênclise, a próclise e a mesóclise. Colocação pronominal, o lugar em que o pronome ficará dentro de uma oração. Ou ele vem antes, ou ele vem depois, ou ele vem no meio do verbo. Ok para todos? Muito bom. Muito bem. Então, agora nós vamos falar de cada uma das três possibilidades de ocorrência do pronome, né, dentro da frase. Ou antes do verbo, ou depois do verbo, ou no meio do verbo. Primeiro nós vamos começar com a ênclise. Por que a gente sempre começa a estudar a ênclise? Porque a ênclise, ela é, deixa eu ver uma forma de falar, ela é o normal. Ela, como se fosse a língua portuguesa, nasceu com a ênclise. As outras são as regras. As outras, a próclise e a mesóclise, são as exceções, digamos assim. Claro que eu estou falando uma coisa extremamente didática, né? Claro que uma não é mais importante que a outra. Mas a gente vai falar que a língua nasce com a ênclise e as outras serão as exceções. Essa aqui seria a regra. A próclise e a mesóclise, as exceções da colocação pronominal. O que vem ser a ênclise? Observem esse exemplo que eu deixei aqui para vocês. Deseje-me boa sorte. Verbo, pronome. Pronome depois do verbo, tá? A ênclise é pronome depois do verbo. Ok? Todo mundo certinho? E a ênclise, gente, ela... não é isso que eu queria falar, não, desculpe. Estou minutinha. Uma dica preciosa e que nós
todos usamos demais e não usa a ênclise. Não existe me deseje boa sorte. Esta forma aqui que nós falamos, me liga mais tarde, te amo, nos deixaram entrar, tudo errado em língua portuguesa, tá? Não se inicia frase com pronome oblíquo. Não se inicia. É a regra número 1 e a mais famosa regra da ênclise. Talvez a mais fácil regra da ênclise também para a gente guardar. Não se inicia frase com pronome. Então, não existe esse aqui. Por isso que esta forma é a correta. Deseje-me boa sorte. Liga-me mais tarde. E assim por diante. Aqui nós temos algumas, eu vou deixar esse material para vocês também, mas eu quero que vocês já comecem a perceber quando usar a ênclise. Então, a ênclise vai ser quando o verbo iniciar a oração. Exemplo, fez-me um favor. Só isso. 2, quando usar a ênclise, quando o verbo estiver no imperativo afirmativo. Exemplo, quando eu avisar, retirem-lhe da sala. 3, com o verbo no infinitivo impessoal. Exemplo, prometo amar-te. E 4, com verbo no gerúndio. Exemplo, vive castigando-lhe, sem motivos aparentes. Estas são as 4 possibilidades de usar a ênclise. Esse material estará no Classroom para vocês, tá bom? Vou deixar lá.